Pode. Tipo, quando você fez aquele desenho que você fez o outro aqui, por que é seno aqui? Por que ficou cosseno o eixo vertical? Este ângulo rodou aqui θ, né? Então, se aqui tem tamanho 1, aqui tem tamanho 1, esta distância aqui é cosseno. É o adjacente, né? É só o ângulo. Aqui é o seno. Mas como está naquela direção, né, negativo, tem o sinal menos. Obrigado. Porque o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado tem que dar Sim, é um triângulo retângulo aqui, com o adjacente, cosseno, e aqui o oposto, seno. É a definição de seno e cosseno. Nada. Bom, vamos então continuar e pensar qual então a relação entre esta matriz que eu fiz aqui, que rodou um vetor que tinha duas possibilidades, ou estava para a direita ou para cima, e eu rodei cada um desses vetores, sabia logo rodar qualquer vetor. Porque qualquer vetor é uma combinação linear para horizontal mais vertical. Por isso, se eu sei rodar um vetor horizontal e um vetor vertical, sei rodar qualquer vetor. Certo? Aqui, em física quântica, a ideia é igual. Se eu sei rodar se eu sei o que acontece a esta seta e sei o que acontece a esta seta, certo? O que acontece quando eu tiver aqui uma seta que entra aqui com tamanho 1/3 e aqui uma que entra aqui com tamanho 1/10? Bom, se eu já sabia o que acontecia com tamanho 1, multiplico por tamanho 1/10, aqui multiplico por tamanho 1/3 e depois adiciono no final o resultado. Ou seja, é perfeito, é exatamente o que uma matriz faz. Ok? Então vamos escrever uma matriz que eu digo qual o tamanho das setas no início e vai dizer no final qual o tamanho final das setas. Ok? Então vamos lá escrever. Então vamos fazer aqui assim um desenho de novo. E vamos dizer assim. Eu tenho aqui, assim. E eu sei que aqui, quando entra a seta para cima, aqui, a seta aqui, sai aqui com tamanho 1 sobre raiz de 2, ou aqui, 1 sobre raiz de 2. E vamos pôr assim. Ok? Isso é quando entra aqui com tamanho 1. E quando entra aqui com tamanho 1, ela sai aqui com 1 sobre raiz de 2 e aqui com 1 sobre raiz de 2 para baixo. Ou seja, vou-lhe chamar menos 1 sobre raiz de 2 para dizer que está para baixo. Concordam? E por isso, quando vem metade por aqui, este mais este cancelava. E este mais este duplicava. Ok? Funcionou, foi o que vimos ali. Então vamos lá escrever qual a matriz. Vamos dizer, agora, para dizer qual a matriz, eu aqui tinha de pôr os eixos. Tinha de dizer, isto é o eixo dos x, isto é o eixo dos y, isto é o eixo dos x, isto é o eixo dos y. Não é? O vetor tinha 1, 0 era x, y. 1, 0. Ok? Agora, igual. Eu tenho de dizer, vou escrever agora uma matriz que faz esta transformação e esta aqui. Esta transformação eu vou dizer assim, vou dizer que tenho duas possibilidades e aqui tenho duas. Então vou desenhar esta figura assim, vou dizer, tinha o vetor 1, 0, significava que estava tudo em baixo, nada aqui, ou seja, a primeira componente vai ser vir de baixo, esta aqui a componente significa vir de baixo, e esta aqui significa vir do lado.
Isto é o vetor inicial. Nada vinha do lado, tudo vinha de baixo. Ok? E o vetor passou a ser qual? Passou a ser o vetor 1 sobre raiz de 2 em cima, 1 sobre raiz de 2 no lado. Vamos dizer que esta componente aqui é em cima e esta aqui é no lado. Então eu escrevi esta equação para aquela figura ali. E aqui embaixo, aqui nada vem daqui, 0, e tudo está aqui, 1. Concordam? E rodou para qual vetor? Para o vetor 1 sobre raiz de 2, ou seja, em cima está 1 sobre raiz de 2 e em baixo menos 1 sobre raiz de 2. Agora já sei como roda um vetor, como transforma um, já sei como transforma outro. Agora se eu enviar vários, não é? A por aqui, B por aqui, já sei como transforma uma combinação linear. Certo? Se eu agora tiver um pouquinho deste e um pouquinho deste, fica um pouquinho deste e um pouquinho deste. Que é uma transformação exatamente como uma matriz. Como uma transformação linear. Então, qual a matriz que bate no vetor 1, 0 e dá este vetor, e bate no vetor 0, 1 e dá este vetor? Bom, é fácil. Vamos construir uma matriz. Vou chamar a matriz H, porque esta matriz tem um nome. É uma... que eu não me lembro, mas acho que é qualquer coisa assim. Hadamard. Vamos escrever esta matriz que faz esta transformação. A matriz é a matriz. Assim, vou escrever aqui, vocês vão concordar comigo ou não. Tem 1 sobre raiz de 2 em todo o lado, menos aqui embaixo que tem menos 1 sobre raiz de 2. Vamos ver que funciona. Se eu multiplicar por 1, 0, escrevi aqui o resultado, como antes. Dá 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Se multiplicar por 0, 1, escrevi aqui o resultado. Dá 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2. Ok? Então, esta matriz, agora, se eu quiser fazer um experimento, vamos fazer o experimento anterior. O que acontece? Quando a bomba está boa, ou quando a bomba está ruim, ou sem bomba. Sem bomba, o que é que estava a entrar aqui? Estava a entrar metade por aqui, metade por aqui. Ou seja, o que é que eu quero calcular? O H a bater em qual vetor? No vetor em que está metade em cima, metade em baixo. 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Concorda? E agora é só multiplicar. Vamos ver o que dá. Multiplico este aqui, dá 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, que é 1 meio, mais 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, que é 1 meio, ou seja, 1. E em baixo, se eu multiplicar, dá 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, menos 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, que dá 0. Ok? Funciona perfeitamente. Era o que nós tínhamos visto. Chega tudo a A. E nada ali embaixo. Ok? Funciona perfeitamente. Okay. Eu podia imaginar, esta é o que se chama, se eu agora imaginasse que isto é um computador, eu estou a enviar um sinal que podia ser 1, 0, este sinal, eu podia chamar a este sinal, podia chamar, vamos usar outra cor diferente, eu podia dizer que isto é 1, e que aqui é 0, assim como uma letra bonita. Então, quando o fóton está aqui, eu digo que é 1. Quando está aqui é 0. Não é? Nos computadores é tudo zeros e uns. Então eu digo, isto é um 0, isto é um 1. Ok? Só que o que é que acontece num computador normal?
Tem um 0 e um 1, faz uma operação e tem ou um 0 ou um 1 no fim. Aqui não, aqui atua num 1 e o que é que dá? Dá uma mistura, metade 1, metade 0. Diz que tem uma probabilidade de uma estar ao mesmo tempo 1 e 0. Aqui estaria metade ao mesmo tempo, metade 1, metade 0. Certo? Saiu metade 1, metade 0. Essa metade 1, metade 0 são os vetores que estão a rodar, vão entrar noutras portas. Vão ser multiplicados por outras matrizes agora. E então cada um deles pode se dividir em mais uns e zeros. E por isso eu começo a multiplicar, a colocar vários divisores, e é como se estivesse a fazer várias operações no computador ao mesmo tempo. Eu não tenho de escolher, não tenho de dizer é 1 ou é 0. Não, é ao mesmo tempo, está os dois. E continua a correr, e vão tudo correndo, e eu posso imaginar fazer vários cálculos ao mesmo tempo com o mesmo sistema quântico. Ok? Por isso as pessoas dizem que se conseguisse fazer um computador quântico que funcionasse assim, podia ser tão mais eficiente que um computador clássico. Só para ganhar alguma experiência, esta porta, isto seria uma porta que é chamada a porta de Hadamard, é uma porta estranha, não estamos acostumados, aí entra um 1 e sai metade 1, metade 0. O que é mais normal no computador? É, por exemplo, uma porta NOT, não, que diz, se estiver ligado, desliga, se estiver desligado, liga. É? Tipo, tem um 1, passa a ser 0, tem um 0, passa a ser 1. É como uma pessoa quando carrega num tick box, né? Quando escolhe uma opção, quer comida vegetariana ou não, carrega, fica vegetariano, carrega, fica carnívoro, vai carregando, alterna, certo? Então, uma porta NOT, por exemplo, seria uma porta que diz, quando eu tenho 0, passa para 1, e quando tenho 1, passa para 0. Não é? Eu tenho um sinal a passar, desliga. Não tem sinal, passa a ter sinal. Como é que eu faria isso? Então, o que eu quero nesta linguagem, eu quero dizer que o vetor 1, 0, quero que passe a ser 0, 1, e o vetor 0, 1, quero que passe a ser 1, 0. Isto é, quando vem luz daqui, quero que passe tudo para ali, e quando vem luz daqui, quero que passe tudo para ali. Ok? Trocou. O que era on passou off, o que era off passou on. Isso é fácil. A matriz que fazia isto, vamos lhe chamar N, de NOT, seria a matriz 0, 1, 1, 0. E vocês estão a ver que se eu atuar no vetor 1, 0, dá 0, 1. E se atuar no vetor 0, 1, dá 1, 0. Concorda? E agora já tenho duas portas. Já tenho uma NOT gate e já tenho uma Hadamard gate. E na realidade, existe um conjunto pequeno de portas, eu não lembro quantas são, 3 ou 4, a partir das quais dá para construir qualquer computador, não precisa de mais. Só basta pôr várias dessas e conseguir construir. Então isto chamam-se portas fundamentais. Então tem esta NOT, tem esta Hadamard e tem mais algumas. Mas então basicamente o que estamos a descrever aqui, este H, este N, etc., seriam os componentes de um computador quântico. A pergunta é, por que não é possível fazer um computador quântico? Porque é difícil não interferir no sistema e não medir o estado do sistema. Como eu tinha dito, quando eu jogo um elétron ou um fóton, ele passa por uma slit ou pela outra, mas eu não posso mexer, porque se eu mexo, ele ou vai por uma ou vai por outra, é como colocar um detector. Mas o que significa mexer na prática? Se tiver temperatura, ou se eu estiver a olhar, mesmo sem tocar, não é? Estou a olhar, significa que está a luz a enviar fótons que estão a passar por lá. Tenho de desligar, tenho de colocar escuro. Mas se tiver temperatura, também tem fóton no infravermelho a passar. Também tenho de colocar frio. Então tem de estar escuro, frio. Fica difícil fazer experimento se estiver escuro e frio. Não é? Você vai e bate no equipamento. Mas então,
tudo bem, escuro e frio, quando tem 2 buracos, é fácil. Mas agora quando tem 2 buracos e passa, e depois tem mais 2, e depois mais 2, e tem de ser mesmo escuro, porque os efeitos que você vão acumulando. Tem um pouquinho de erro, tudo bem, mas depois mais erro, tudo bem. Isso é o que se chama de descoerência. Na prática, tem erros pequenos que vão acumulando e no fim já não consegue ter o sistema quântico a funcionar como você quereria. Então a ideia é, será que vamos conseguir fazer um sistema quântico que é resistente ao efeito da temperatura e assim? E não sabemos. Há muita gente a tentar, a Google está a tentar, tem muitos cientistas a tentar, mas é difícil, é um problema difícil. Se eu acho que é possível fazer computador quântico? Então a pergunta é, o que é que eu ganho se tiver um computador quântico? Eu estou a dizer que é mais rápido porque faz várias contas ao mesmo tempo, não é? Tudo bem, mas também é mais difícil fazer, vai ter de estar frio, então vocês podiam dizer, compensa mesmo, fica mesmo mais rápido ou na prática, clássico é melhor? Então o que as pessoas pensam em teoria de computadores é, quantas operações eu tenho de fazer para fazer uma dada operação? Não é? Por exemplo, para ordenar. Ordenar é algo importante. Ordenar números. Quantas operações tenho de fazer? Eu posso olhar para 2 números e dizer, estão ordenados? Não. Se não estiver, troca. Depois olho para os outros 2 e vou trocando. Isto é uma forma de ordenar. E agora posso dizer que se tiver uma cadeia muito longa, vou ter um dado número de operações que tenho de fazer. O que acontece é que alguns problemas, se eu resolver num computador clássico, o número de operações que eu tenho de fazer fica exponencial do tamanho da conta. Ou seja, se eu tiver uma conta com tamanho 10, é tipo exponencial de 10. Se tiver tamanho 100, é exponencial de 100. Exponencial de 100 é tipo idade do universo, nunca conseguirei fazer. Ok? Quando é linear ou quadrático, tudo bem, ok? É só fazer um computador maior. Quando é exponencial, esquece. Se for exponencial, é impossível, não é? Exponencial de 5 é razoável, exponencial de 50, good luck, né? É tipo, tem zeros que nunca mais acaba. Então, se um problema clássico for exponencialmente difícil de resolver, normalmente o problema quântico também é exponencialmente difícil de resolver. Mas alguns não. Alguns são exponencialmente clássico e polinomialmente quântico. Então aí, se eu conseguisse ter um computador quântico, eu conseguia fazer algumas tarefas que não consigo com um computador clássico. Por exemplo, fatorizar números primos. Fatorizar um número em números primos é mais fácil com o computador quântico. Mas eu acho que o principal que seria importante com o computador quântico, na realidade, era simular sistemas físicos. Isso é exponencialmente difícil e isso sim teria muita utilidade. O pessoal fala sempre na fatorização dos primos, eu acho que é uma coisa que parece um pouco tolinha, porque tudo bem, atualmente o sistema de cartão de crédito e tudo funciona fatorizando primos. Então quem conseguisse fatorizar primos, no primeiro dia ou 2 conseguia roubar muitos cartões de crédito, ok, mas passado um dia ou 2 mudava o sistema e mudava para outro sistema, né? Não é uma coisa propriamente. Mas simular sistemas quânticos é muito difícil, porque quanto mais partículas tem, se cada partícula tem vários caminhos, 10 partículas, se cada partícula pode fazer 3 coisas, 10 partículas pode fazer 3 à décima. Né? Porque é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, a física quântica é exponencial. Né? Se cada partícula tem 2 fendas, se eu jogo 10 partículas, em vez de ter 2 escolhas, agora tenho 2 à décima. Porque cada partícula escolhe 2 coisas. Ou seja, a física quântica é exatamente um exemplo em que tudo cresce exponencialmente. E por isso, se eu conseguir, com um computador, apenas fazer 10 fendas e 10 partículas e jogar as partículas e ver o que acontece, tudo bem, isso não me parece difícil. Eu envio as partículas e recebo. Mas simular um computador clássico, tenho de matematicamente estudar, não é, 10, levantada 10 hipóteses e fazer as contas, nunca mais. Então, estudar sistemas quânticos é algo que, se existir um computador quântico, vai ser super útil, porque vai dar para estudar moléculas, que pode fazer medicamentos, química. Então isso seria super útil, eu acho, com o computador quântico. Ok. Ok. Então eu gostava agora de
Vamos imaginar então que temos um circuito quântico complicado. Nós fizemos ali um circuito muito simples. Envia o sinal por aqui, até podia enviar também por aqui, mas aqui estava desligado, estava sempre 0. Mas podíamos imaginar que também mandávamos por aqui alguma coisa. Então pronto, temos aqui 2 linhas que entram, faz algumas coisas e 2 saem. Foi um circuito fácil, foi só pegamos numa matriz H e multiplicamos por outra matriz H. Se quiserem saber o resultado total, era só multiplicar 2 matrizes H. Uma H vezes outra H. Certo? Então até podemos fazer a conta, só por curiosidade. Sem bomba, vamos fazer sem bomba. O que acontece? Sem bomba temos H vezes H. Certo? Vamos fazer esta... Quanto é que dá esta matriz? H vezes H. Conseguem fazer de cabeça? Têm esta matriz, colocam esta aqui ao lado igual e fazem. Conseguem dizer quanto é que dá o elemento aqui em cima? 1. Aqui. 1. É a matriz de identidade. Ou seja, está a dizer que quando eu envio 1 aqui, chega sempre 1 aqui. Era o que tínhamos dito. Quando eu envio fóton, chega sempre aqui acima. Ok? Portanto, isto era o que tínhamos dito. Quando eu envio... Ok? Aqui o que está a dizer é que quando eu jogo fóton daqui, chega aqui acima 100% das vezes. Porque é a matriz de identidade. Mas aqui estamos a aprender outra coisa. Se eu jogasse de baixo, que nunca falámos, estamos a ver que chega sempre a B. Ok? Então outra pessoa faz o experimento e em vez de jogar daqui, joga aqui. Agora chega sempre aqui. 100% chega aqui, 0 chega ali. Ok? E outra pessoa repetia o experimento e usava aqui de baixo e chegava 100% aqui, 0 aqui. Ok? E se jogar metade daqui, chega metade aqui, metade aqui. Porque agora já sei que é só linear. Okay? Então automaticamente, isto já sabíamos, mas agora aprendemos que quando eu envio 100% daqui, chega 100% a B. Não é? Porque eu multiplico pelo vetor 0, 1, dá o vetor lá em baixo. Ok? Portanto, automaticamente estou a aprender o que acontece. Se eu puser a bomba no meio, seria a matriz H, matriz bomba, matriz H. E aí diria o resultado do experimento com a bomba. Em geral, podíamos imaginar um sistema mais complicado, em que temos 2 sinais que entram, acontece aqui uma porta, entra outro sinal, acontece aqui outra porta. Isto seria assim um diagrama para um computador. Seria assim, várias coisas vão acontecendo. Em que começa a enviar luz por vários canais e eles começam a interagir com várias matrizes e a ver os resultados que acontecem. Ok? Em particular, podíamos imaginar isto é o nosso sinal e isto é o computador a trabalhar. Então o computador está sempre a trabalhar, está a enviar sinais. E ali é onde nós injetamos o sinal. Quando eu carrego numa tecla, quando carrego no 1, manda um sinal aqui, nada aqui. Quando carrego no 2, manda um aqui, nada aqui. Quando carrego no 3, manda um aqui, nada aqui. Pronto, seria o meu sinal. 1, 2, 3, mandava sinal aqui, aqui ou aqui. Mas não é só eu a mandar sinal, ele entra no computador, o computador está aqui. Está tudo aqui a trabalhar. Okay? E agora faz uma máquina, acontece alguma coisa e sai. E aqui tenho a saída, o sinal que eu recebo no fim. Ok? E então, agora podemos imaginar, ok, eu quero fazer assim. Quero fazer uma máquina em que o sinal sou eu. Ok? Eu sou muitas partículas e eu entro na máquina. Entro no computador. E o que eu quero fazer é um clone. Quero-me duplicar e quero criar um clone. Portanto, o objetivo que nós queremos agora é imaginar uma máquina, como no Star Trek, em que eu entro na máquina e o resultado final são 2...
Ok? E o que eu quero é qual é esta matriz. Como é que eu faço isto? Quero entrar, né? Entra aqui numa caixa, faz um barulho, e depois sai 2 Pedros no outro lado. Ok? Isso é o que nós gostávamos de fazer. Isso seria interessante. Então, mas vamos pensar mais realisticamente. Não é preciso ser uma pessoa. Podia ser, eu envio uma molécula, que pode ter 20, 30 partículas, não é assim tão complicado assim, e entra aqui num computador. O computador interage com a molécula várias vezes, e no sinal, tem aqui 3 sinais, aqui no fim tem muitas linhas a sair, e eu quero dizer assim, nas primeiras 3 sai uma cópia, nas segundas 3 sai outra cópia, e no resto não importa, o computador continua a trabalhar. E isso seria uma máquina que duplicava. Né? E entra a molécula, nas primeiras 3 ou nas primeiras 30 entradas, e no fim, nas primeiras 30 sai a molécula, nas segundas 30 sai uma cópia, e pode ter outras que não estão a fazer nada, que estão a continuar a trabalhar. Vocês podem pensar, se calhar isto podia fazer. Vou fazer um computador, vou pensar com várias portas, nota, da Marte, tipo engenharia agora. Vou pensar cuidadosamente e tentar fazer o que se chama isto, que seria uma máquina de xerox, uma máquina de duplicação. Okay? Era uma forma de criar clones. Ok? Então a pergunta é possível ou não? Será possível? Mais uma vez, o que eu queria era, eu envio o meu sinal, vamos usar a letra psi para dizer isso. Tem mais, podemos imaginar que tem aqui mais coisas de computador, mas não é importante, mas tudo bem, podem imaginar que tem mais sinais a entrar, e entram aqui numa máquina grande, e depois pode ter outras linhas a sair, não importa, mas tem aqui 4 que dão o psi, mais 4 que dão de novo o psi. Ok? E depois pode ter outras aqui que não importa. Bom, então vamos imaginar que se isto aconteceria. Ok? Então, o que é que eu faço? Eu pego na minha matriz, okay, e vou atuar no Pedro que está contente. Ok? Tudo bem. Isto dá igual a contente vezes contente. Concordo? Mas eu podia também imaginar fazer um clone do Pedro triste. E aí daria triste e triste. Certo? Ok? Por outro lado, eu podia entrar na minha máquina, ok? Num estado que é 1 sobre raiz de 2 vezes Pedro contente mais Pedro triste. Seria o mesmo que atuar no estado que diz é 1 sobre raiz de 2 que vem daqui e 1 sobre raiz de 2 que vem daqui. É uma combinação dos dois. Ok? Então eu estou a entrar na máquina numa combinação dos dois estados. Ok?
É difícil fazer isso. Vamos imaginar, estou a entrar nesta combinação. O que a máquina faz? Cria uma cópia. Então isto dá igual. 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2 dá 1 meio. De contente mais triste vezes contente mais triste. Ok? Que é igual a 1 meio, vou desenhar só a cabeça agora, de contente vezes contente mais contente vezes triste, a 2 mais triste vezes triste. Ok? Mas aqui tem um problema. Porque a física quântica é linear, como tínhamos dito, as matrizes estão a rodar. Ou seja, eu também posso chegar aqui e dizer que é o M que atua neste, ou o M que atua neste. Concordam? Então, por outro lado, isto é igual a M que está a atuar em 1 sobre raiz de 2 vezes contente, mais o M que está a atuar em 1 sobre raiz de 2 vezes triste. Certo? E isto dá igual a 1 meio de contente vezes contente. E este dá 1 meio, porque é o quadrado deste, vezes triste vezes triste. Ok? E isto tem de dar igual. Não pode depender de como eu faço a conta. Ok? Então o que acontece quando eu digo que está igual? Contente com contente cancela com contente com contente. Triste com triste cancela com triste com triste. E eu fiquei aqui com uma equação que não faz sentido. Contente vezes triste igual a 0. Faz sentido. De repente é como uma seta dá igual a 0. Não pode ser. Então o que eu obtive aqui foi absurdo. Ok? Então o que é que eu disse? Eu disse, existe M, e disse, existe esta máquina, certo? Então, blá, 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 absurdo. Logo, não existe M. Isto é o que se chama prova por redução ao absurdo. É você faz uma ação, diz, isto é verdade, tum, 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 dá algo que claramente é mentira. Então, afinal, não era verdade. Ok? Então, isto implica que não existe uma máquina M que faz xerox. Ok? Não existe. Ninguém vai conseguir fazer um supercomputador que entra uma molécula e duplica. Ou que entra uma pessoa e duplica. Isso não existe. Ok? E não importa pensar quão complicada a máquina é, nada. Nós acabamos de provar aqui, matematicamente, que isso não existe. Não tem forma de eu entrar aqui e ser duplicado. Não é uma questão tecnológica, é uma questão de como funciona a física quântica. Ok? Então não existe essa máquina. Esse é o mesmo tipo de ideias que eu podia imaginar. Podia existir uma máquina que fizesse teletransporte? Isso pode. Isso é mais fácil, porque teletransporte não duplica nada. Então eu posso imaginar uma máquina que eu entro aqui, e aqui está o computador,
trabalha, e lá no futuro eu apareço ali no fundo e o computador está aqui. Aí tudo bem, porque eu estou uma vez no passado, uma vez no futuro. Eu duplico, eu também duplico. Eu estou numa combinação linear, eu também estou numa combinação linear. Aí começou um no passado, um no futuro, não tenho este problema de fazer as coisas ao quadrado e começar a ter termos que não funcionam. Então se eu estiver contente mais triste, fica contente mais triste noutra cidade. Se estiver 2 vezes contente mais 4 vezes triste, fica 2 vezes contente mais 4 vezes triste. Certo? E nunca tenho estes paradoxos de fazer ao quadrado e ter termos que não funcionam. Mas ao mesmo tempo isto diz que quando existir teletransporte, o que tem de acontecer é você entra no teletransporte, aparece no outro lado, mas não é o mesmo. Você tem de ser destruído. Então tudo bem, você podia entrar, era reconstruído no outro lado, isso é, as posições das moléculas seriam exatamente como quando entrou, mas não são as mesmas, você tem de ser destruído. Se não fosse destruído, pensar que eu vou aparecer no outro lado e deixa estar a minha cópia normal, por favor. Isso não daria, porque isso seria fazer um duplicado. E um duplicado nós vemos que não dá. Então, já fizemos teletransporte, já houve teletransporte. Teletransporte a partícula de um lado para o outro de um lago na Suíça e tudo mais. Significa que entra a molécula, sai uma molécula exatamente igual do outro lado. Mas esta molécula tem de ser destruída. Se ela não fosse destruída, era um paradoxo. De repente eu tinha 2 cópias iguais. E 2 cópias iguais nós mostramos que não dava para fazer. Ok? Então isto mostra que o teletransporte tem esta desvantagem. É que nós entramos e finita lá a comédia. A pergunta é se é mais adequado para coisas inanimadas. Isso não importa. Quer dizer, nós agora nós passado um ano ou passado alguns anos, os átomos do nosso corpo já foram todos substituídos por outros. Então, ok, isto é só um pouquinho mais rápido. Ok. Você desapareceu e apareceu ali. Ok, são outros átomos. Tudo bem, ao longo da vida também vão trocando os átomos. Não há nada de especial com os nossos átomos, né? Os nossos elétrons não são especiais. Ok? A pergunta é o que é que aconteceu com ela. Por isso é que eu pus aqui também o computador. Ou seja, eu sozinho, aqui, com o poder da mente, não consigo duplicar. Isso era óbvio, né? Então, eu tinha de ter uma máquina. Ok? Então, essa máquina... Então, por exemplo, se eu quero ter um fóton que entra e depois sai ali, né? É melhor ter 2 fótons para um está a ser usado como máquina, o outro vai ser transportado e depois um vai para o outro lado. Ok? Então é como ter os restos. Então, ok, destrói uma coisa, fica aqui com um material destruído e o material ali aparece. Mas tem de haver conservação de facto, por isso tem o sistema de ser grande. Mais perguntas? Faria, sim. Sim. Isso não se sabe ainda, não sabemos. A questão de P igual a NP é assim, tem problemas que sabemos que dá para resolver num tempo polinomial. Polinomial é o P. P vem de polinomial. Polinomial, para quem faz computadores, não importa muito se é que tipo de polinómio é. Se é tipo linear, ao quadrado, ao cubo. Não é? Se for ao cubo, significa que se o problema for 2 vezes mais difícil, demora 8 vezes mais tempo. Tudo bem, 8 vezes mais tempo, faz um computador 8 vezes maior e já está bom. Ok? Não é muito problema. Mas se for exponencial, multiplica por 8 o expoente, acabou. Não dá mais. 10 à oitava é difícil, 10 levantado a 64 segundos, é enorme, né? Então, se for exponencial, é muito difícil. E a pergunta é se tem problemas que são NP, ou seja, que são exponenciais e que passam a ser P quanticamente. Mas eu acho que nós não sabemos nenhum problema que seja... alguns problemas que sabemos que fica mais rápido quanticamente, não é óbvio que classicamente com um algoritmo mais inteligente também não pudesse ser mais rápido. Então eu não acho que seja evidente que resolvia os problemas NP mais difíceis,
Também não sabemos ainda um algoritmo quântico que resolvesse. Ficava muito mais rápido, mas continuava a ser exponencial. Mais perguntas? Não sei, talvez desde os anos, não tenha, não sei, talvez dos anos 50, 70. Talvez, sim, mas realisticamente com empresas tentando fazer, talvez nos últimos 10, 15 anos, muito mais. Existe outras formas de computador que estão tentando fazer além dessa? Que seria diferente do computador normal? Existe um tipo existe algo intermédio entre o clássico e o quântico. Que existe uma empresa no Canadá, conhecida, por exemplo, que acha que já tem esses computadores a funcionar. Talvez. É a D-Wave, a empresa. Então a D-Wave é uma empresa no Canadá que acha que tem uma versão de computador quântico que já funciona, que resolve alguns problemas, mas não resolve outros problemas. Não faz fatorização de primos, por exemplo. Aquele sistema é diferente. Aquele sistema você tem partículas, elas estão todas a interagir umas com as outras, e você vai baixando a temperatura e elas vão para o estado fundamental. Como a água, quando vamos baixando a temperatura, forma um cristal de gelo, desce até à configuração com a energia mínima. E a ideia é pensar, será que eu consigo fazer um sistema quântico em que eu escolho o meu sistema, em que quando eu olho para a posição das partículas na energia mínima, essa posição é a resposta a um problema matemático. Então imaginem que eu tenho uma solução em que, em vez de dar um cristal da água todo bonitinho, a solução para o estado de energia mínima, quando eu olho para o estado de energia mínima, está lá a resposta a um problema matemático. Não é? Por exemplo, a distância entre os átomos era pequenino, 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 grande, 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 pequenino, 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 grande, pequenino, grande, pequenino. E essas distâncias eram a resposta a um problema matemático. Então a única coisa que tinha de fazer era criar o tal sistema e depois descer a temperatura com muito cuidado para não mexer. E depois tentar estudar as propriedades deste estado. Mas como tudo em mecânica quântica é probabilístico, pode ter azar e o experimento sair outra coisa errada. Então tem de fazer muitas vezes. Então tem erro. Então não é uma coisa assim perfeita como o computador quântico, que diz que tem 100% de probabilidade de chegar aqui, ou 70%, e que você controla o erro muito bem. Então é algo que alguns físicos acham mais sujo. Mas para os engenheiros não tem problema. Na prática, desde que funcione, está ótimo. A gente tem de fazer 1000 vezes para ter a certeza que não houve erro estatístico, faz 1000 vezes, não tem problema. Então a Google tem comprado esses computadores da D-Wave para fazer alguns problemas que funcionam muito bem. Mas os físicos que fazem computação quântica, normalmente, não sei porquê, não gostam muito da D-Wave. É uma competição. Eu já não, exatamente, não sei qual é o problema. Já não lembro qual é o problema matemático que isto resolve. Não lembro, mas posso procurar depois. Não me lembro. Ok. Ora, deixem-me só então agora fazer uma pergunta, só para eu me lembrar de novo. Quem aqui esteve no meu curso de relatividade? Porque eu fiz a pergunta na primeira aula, mas... Não, então. Okay. Quem não esteve? Ok, muitos não estiveram. Tá bom. Ora, eu gostava de acabar este curso. Falámos durante este curso várias coisas sobre a regra de como funcionam as partículas. Certo? Falámos como funcionam as partículas. E no primeiro curso de relatividade falámos também de como funcionam os objetos quando se deslocam a uma grande velocidade. Ora, quando estudamos partículas muito pequenas em energias grandes, como elas são pequenas, aceleram muito rapidamente,
E por isso é muito comum ser necessário usar a física quântica e a relatividade ao mesmo tempo. Porque se a partícula é pequena, é muito fácil de acelerar para velocidades muito grandes. Então, é por vezes, quando as energias são grandes, temos de entender como funcionam as duas juntas. E mesmo quando as energias não são muito grandes, podemos querer saber como funcionam as duas juntas. Porque, mais uma vez, nós vimos que a física quântica passa para a física clássica, vimos que uma relatividade passa para a física clássica também. Podemos perguntar como funcionam as duas juntas, e as duas juntas, têm de se reduzir à relatividade num caso, à quântica no outro, e à física clássica no outro caso ainda, quando se simplifica. Então, deve haver uma teoria, melhor ainda do que a física quântica, melhor do que a relatividade, que mistura as duas. Okay? A teoria que mistura as duas chama-se teoria quântica. Então, eu gostava de falar um pouquinho só, para vos dar só uma ideia muito rápida de como então funcionam as partículas em velocidades grandes. Se a velocidade for pequena, as regras são iguais, também funcionam. Mas aqui é o que nós sabemos sobre a natureza, como funciona a natureza, no caso mais difícil, que eu tinha dito que era o caso em que temos de usar relatividade e física quântica ao mesmo tempo. Ora bem, mas então eu tenho de temos de pensar um pouquinho para tentarmos adivinhar quais serão as regras, para tentar pensar um pouquinho quais serão as regras. Primeiro nós tínhamos dito que se tiver um fóton, ele tem uma seta, e a seta roda com uma velocidade W, que é igual, uma velocidade angular, à energia do fóton, ok? Em unidades de H traçado. Ou seja, quando o fóton é muito energético, roda muito rápido, quando é menos energético, roda mais devagar. E o ângulo total é esta velocidade de rotação angular vezes o tempo. Portanto, quando esta quantidade é muito grande, começamos a ter a física clássica de novo. Quando esta quantidade é pequena, podemos ter interferência das várias setas e tudo mais. Ora, isto é para um fóton. Ok? Agora, podemos imaginar que colocamos o fóton dentro de uma caixa. E o fóton está aqui dentro da caixa. Ok? E pode ter até... E eu estou a ver a caixa só. Vejo a caixa e o fóton está lá dentro da caixa. Ora, dentro da caixa, a seta do fóton está a rodar com uma rotação que está relacionada com a energia do fóton. Ok? Mas eu nem sei que está lá um fóton dentro da caixa. Eu só vejo a caixa e estou fora da caixa. O que é que eu vejo que estou na caixa? Vejo que tem ali uma caixa e aquela caixa tem energia dentro. E energia é igual a massa. Nós temos Eu não mostrei no meu curso de relatividade, mas todo mundo conhece esta expressão. Então, o que é um fóton muito energético dentro da caixa é que a caixa está pesada. Eu coloco a caixa numa balança e ela tem um peso. Concordam? E então, automaticamente, eu aprendi uma coisa que eu não sabia. Qual a velocidade de rotação para uma partícula que tem massa? É a massa da partícula. Ou seja, se eu agora passar daqui e imaginar eu tenho uma seta e a seta roda com uma velocidade que é a massa da pessoa vezes o tempo. Okay? Tem vezes uns C ao quadrado e uns H traçado. Não estou a colocar, porque são constantes da massa. Ora, o que é que acontece? A minha massa é muito maior que a energia de um fóton. Por isso eu rodo muito mais rápido. Por isso, quando eu deixo cair um fóton dali de cima, ele vem direto até aqui abaixo. Pum! Porque se não vier direto, se ele vier numa trajetória mais longa, elas cancelam. Agora, uma pessoa, se eu cair dali de cima, eu venho direto. Pum!
Por a trajetória que eu vou pelo lado aí, essa sim cancela muito mais rápido, porque as minhas setas rodam muito mais depressa. Ok? Por isso, nós tipicamente, partículas normais, não vemos comportar como ondas, não vemos interferência, não vemos nada. Simplesmente porque roda a seta muito mais rápido. Por isso não há cá hipótese de fazer um CD para pessoas. Você joga assim CD e que vê várias pessoas a refletirem e assim, porque roda mesmo depressa, não dá para cortar um pouquinho e apanhar e criar interferência destrutiva com pessoas. Ok? Pronto, mas isso já aprendemos. Então uma coisa nova que já sabemos é como é que rodam setas quando temos partículas. Então, quando temos, por exemplo, um elétron, ele tem uma massa m e a sua seta vai rodar com a massa do elétron vezes o tempo. O fóton não tem massa, ele está dentro da caixa, certo? Então ele está dentro da caixa, está ali. Até pode ter vários fótons, então tem setas a rodar mais rápido e mais rápido e mais rápido, certo? Quem está fora da caixa, o que é que vê? Vê uma caixa, está ali vermelha de energia. Essa caixa, como tem energia, tem massa. Energia e massa é igual. Sim, então a caixa, a energia daquela caixinha, o que é? É a energia do fóton. Ok, também tem a energia da parede, mas eu estou a ignorar a parede. Estou a imaginar uma caixa com uma membrana bem fininha. E lá dentro tem bastantes fótons que estão a subir e a descer muito rápido. Então a seta, a rotação da seta, vem toda da energia que está lá dentro dos fótons. Se eu já sei como roda o fóton, aprendo como roda a caixa. Não pode ser de outra forma. Se eu disser a rotação da caixa, que tem massa m, é a massa ao quadrado vezes o tempo. Você chega logo a um paradoxo. Porque diz, mas espera, se a massa for fótons que estão lá dentro, não dava massa ao quadrado, dava massa. Então não tem hipótese, tem de ser a massa. Tudo bem, então já aprendemos uma coisa. Como é que roda a seta de um elétron em vez de um fóton. Mas agora temos aqui um tempo, t. Certo? E nós sabemos que quando um elétron está a deslocar muito rápido, como numa nave espacial, o tempo medido pelo elétron e o meu tempo é diferente. Então que tempo é que eu coloco ali? Este é o princípio da relatividade. Os dois tempos são diferentes. O tempo de um objeto em velocidade ou o tempo de quem está parado não é o mesmo. Ok? Quem esteve no meu curso sabe isso, quem não esteve ouviu já provavelmente que em relatividade tem esse efeito, que na relatividade restrita do Einstein, o princípio principal é que o tempo não é igual para quem está a deslocar ou não. Ok? Ora, deixem-me lembrar-vos, quando nós temos, por exemplo... Okay? Mas a resposta é, este tempo aqui vai ser o tempo próprio do elétron. Porquê? Porque nós sabemos que a regra é assim para as partículas que estão aqui paradas em relação a nós. Sabemos como ela roda. O tempo próprio é o tempo que ele mede. É o tempo que mede quem está na nave. Quem está na nave não está a andar a velocidade muito rápida. Quem está na nave está parado. Está lá na nave, sossegado, não tem problema. O problema é quem está cá fora. Quem está cá fora é que o tempo parece muito diferente. Por isso, quem está na nave não precisa de usar relatividade para nada. Está dentro da nave, é o que tivemos a estudar estas aulas todas. Então, para quem está na nave, é claro que é o tempo dele. Então, pronto, esse é o tempo próprio. É o tempo que mede a nave, que mede o pessoal da nave. Deixem-me lembrar-vos que quando o elétron está a deslocar, tenho aqui a trajetória do elétron. Ok? E vocês lembram-se que este é o meu tempo, t, e este é o espaço x. Porquê é que eu chamo a este tempo t aqui? Porque eu disse assim, porque a gente, se enviar um sinal de luz e receber um sinal de luz, a luz propaga-se 1, 2, 3, 4 e recebe 1, 2, 3, 4, o mesmo tempo a ir e a voltar, e por isso este ponto e este ponto aconteceram no mesmo instante.
E por isso eu digo que estas linhas aqui são as linhas de tempo constante, e por isso este é o eixo do tempo. Portanto, este é o eixo do tempo, que linhas horizontais acontecem no mesmo tempo. E porquê? Porque se eu envio um sinal de luz e recebo um sinal de luz, é o mesmo tempo a subir e a voltar. Eu digo, este ponto e este aconteceram no mesmo tempo. Mas para quem está aqui, eu dizia, não é assim. As linhas que acontecem ao mesmo tempo, se eu enviar um sinal e receber um sinal, eu envio o sinal e recebo o sinal, este ponto e este acontecem no mesmo tempo, e todos nesta linha. E então, os eixos, eles fechavam, e este eixo fecha aqui por um ângulo alfa, e este fecha por um ângulo alfa que era igual. E agora, este é o novo o eixo do tempo próprio, e este é o eixo do espaço próprio. O espaço de quem está na nave ou no elétron. E então, quando o elétron vai daqui para aqui, esta é a linha reta que tem o tempo próprio mais pequeno. Esta aqui é a melhor trajetória, no sentido que é aquela maior ou menor. Então, esta que tem o melhor, porque tem um tempo próprio mínimo. Um tempo próprio mínimo. Ok? Mas o que é que diz então a física quântica? Diz que eu não devo somar apenas esta trajetória, mas devo somar também outras trajetórias. Certo? E eu, para cada trajetória, o que é que devo fazer? Pegar na minha seta e rodar pela massa do elétron, vezes o tempo que demora a seguir esta trajetória, quem tiver. Mas, como estas trajetórias demoram mais, as setas cancelam, e a seta importante é a seta que vai em linha reta de um ponto para o outro. E é assim que recortamos a física normal. Tudo bem? Agora, o elétron, a regra do elétron, não pode ser apenas essa. Esta regra não chega. Então, porquê? Porque o elétron, que está aqui a deslocar-se, e ele pode também enviar um fóton. Ele pode emitir um fóton. Ok? E esse fóton até pode interagir com outro elétron. Ok? Então, eu até posso ter assim dois elétrons que saíram aqui do mesmo ponto, estão a viajar, e este elétron envia um fóton que este outro elétron recebe. E este elétron pode jogar um fóton e recebê-lo mais tarde, no espaço-tempo. E o que é que eu tenho de fazer para estudar estes processos todos, e todos podem acontecer? Eu começo aqui com uma seta, e daqui até aqui rodo a seta. E então chega aqui no fim e a seta tem outra direção, e a rotação tem a ver com a massa do elétron. Ok? Agora aqui tem uma probabilidade pequenina do elétron jogar um fóton. É uma probabilidade pequenina. Ou seja, quando este evento acontece, o que eu faço aqui é multiplicamos por G, em que G é o que se chama o acoplamento. E é um número pequeno, tipo 0.01. Como no vidro, a probabilidade de refletir era pequenina. No vidro refletir várias vezes era irrelevante. Aqui, emitir vários fótons, cada vez que emite o fóton, a seta fica mais pequena por esse fator. E depois roda mais. Ok? E a regra da física das partículas é basicamente isto. Começamos com setas,
as partículas movem-se e as setas rodam. Quando a partícula se divide, a seta diminui por um fator e depois continuam a rodar. E no total calculamos a seta total e a probabilidade é o tamanho da seta ao quadrado. Como? Não. Não, a massa é a massa do elétron. Ele agora joga o fóton, a seta chega aqui, aqui roda mais a seta daqui até aqui. Todos estes processos são rotações ou então encolhimentos da seta quando ele emite a seta. Então, eu tenho esta possibilidade. É uma história. Tenho outra história, que é a história é parecida em que eles jogam um. Esta seta pode ser, por exemplo, assim, para este processo aqui. Para este, vai ser bem mais pequenino. Porquê? Porque tenho aqui um fator de encolher, outro fator de encolher. Então, esta história aqui, quando eu somo todas as histórias, esta seta mais esta seta, mais todas as outras histórias, esta foi muito menos importante porque tinha aqui duas divisões. Como no vidro, reflete 2 vezes, ou reflete 40 vezes já não importa. Então, na prática, não tem de considerar todos os processos possíveis. Se tivermos 2 elétrons que jogam um fóton um no outro, está mais ou menos bom, já chega. Mas se quiserem mais precisão, têm de jogar 2 fótons ou 3. E atualmente, fazendo estas regras e estudando os primeiros, os mais importantes, conseguimos obter resultados que prevêem o que acontece quando os elétrons interagem, que diz uma probabilidade de 0.7123, tipo com 30 dígitos, se fizer alguns processos, que depois bate certinho com o experimento. Então não há qualquer dúvida que estas regras que funcionam em física quântica. A pergunta é, são assim que são construídos os diagramas de Feynman? E a resposta é, isto é um diagrama de Feynman. Isto é o que se chama um diagrama de Feynman. Quem inventou esta de desenhar e de estas regras foi o Feynman. Portanto, o que estamos aqui a ver são o que se chama diagramas de Feynman. Ok? Mas eu gostava de acabar estas aulas com uma descoberta experimental. Okay? Então vamos tentar fazer uma descoberta de algo. Nós aqui estudamos física quântica, sabemos dos elétrons, não é? Sabemos da relatividade. Okay? E o que é que estas ideias que temos aqui nos podem permitir adivinhar de algo novo que vai acontecer? Então vamos pensar um pouquinho mais no elétron. O elétron tem carga elétrica. Ok? Então, quando eu vejo um elétron, eu sei que se eu rodear o elétron com uma esfera imaginária, eu digo lá dentro da esfera tem carga menos 1. Ou menos E. E a carga é conservada. Não pode de repente carga desaparecer ou aparecer. Então, por isso o elétron é útil representar assim, dizer, eu tenho o elétron que está aqui, e vou pôr uma seta, que assim indica, quando a seta passa com esse sentido, significa que é uma carga negativa que está a passar pela superfície. Ok? Eu olho aqui e vejo, como passa uma seta assim neste sentido, digo, tinha uma unidade de carga negativa. Fóton não tem carga, eu só desenhava uma linha, nunca pus setas quando estávamos a estudar os fótons. Mas elétron é bom pôr uma seta, porque quando eu meço uma superfície, tenho uma carga que passa. Ok? Por exemplo, se eu tiver 2 elétrons, tem 2 setas que estão a passar. Então, 2 setas que passam dá 2 unidades de carga. Ok? Mas agora nós estávamos a dizer que o elétron, no espaço-tempo, quando está aqui o espaço, o tempo e o espaço, ele pode seguir esta trajetória e tenho de somar sobre todas as trajetórias possíveis. Ok? Para ir de um ponto para o outro. Mas então, por que não somar sobre trajetórias em que ele volta para trás, para o passado e volta para o futuro de novo?
Se eu tenho de somar todas as trajetórias, por que não uma trajetória assim? Em que vai o elétron, volta para trás no tempo e volta para o futuro. Ok? Então o elétron começa, depois vem para o passado, depois vai para o futuro de novo. Tudo bem, esta trajetória não é ótima, porque tem esta distância aqui, é melhor ir em linha reta. Estas vão cancelar quase sempre. Mas ninguém me proíbe, quando começo a estudar espaço-tempo, e como nós vimos nas aulas, nem é possível dizer o que acontece primeiro do que outro, porque a simultaneidade é relativa. Então nada me proíbe de desenhar assim. O elétron que agora some todas as trajetórias até as que ela volta para trás e vai para aqui. Ok? Então agora vamos ver isso, o que é que acontece? Eu tenho aqui o elétron, e quando eu faço aqui uma linha, qual é a carga que está aqui a passar? 1, menos 1, certo? Então aqui está ótimo, menos 1. E aqui no futuro? Menos 1. Perfeito. Ok? E aqui no meio? Quanto é que é a carga aqui no meio? Por que menos 1? Bom, aqui parece tem 3 partículas. Podemos pensar, será que é carga 3? Isso não faria sentido. De repente estava a criar a carga. Não pode ser menos 3, nem 3. Mas está bom, não há problema, porque as setas, vamos ver, está uma aqui, está normal, esta também está normal, mas esta está ao contrário. Eu estava a dizer, como é que você se chama? Como o Luigi está a dizer, esta seta está ao contrário. Então a carga aqui está ao contrário. Então eu aqui tenho 3 partículas de carga, menos 1, mais, depois tenho aquela do meio que tem carga mais 1, mais outra com carga menos 1. E no total dá igual a menos 1. Então tudo bem, funciona bem. Esta aqui, nós sabemos bem o que é o elétron. Certo? Mas agora o que é esta aqui, que tem carga mais 1? Então aqui é uma nova partícula, podemos lhe dar o nome como vocês disseram, que é o positron. Mas o que acabamos de fazer é prever a existência desta partícula. Nós o que acabamos de fazer é dizer assim, puxa, para cada partícula que existe com carga negativa, tem de haver uma com carga positiva, que ainda ninguém descobriu, e que tem a mesma massa e a carga ao contrário. E essa partícula pode colidir com a outra partícula e destruir-se. Então você do nada descobre que para cada elétron que existe tem de existir um novo tipo de partícula que se chama antimatéria, que pode destruir com o elétron e desaparecer, e que tem a mesma massa do elétron, mas carga oposta. E então, de repente, do nada, a gente previa que o universo tem de ter o dobro das partículas. Para cada quark tem de ter um antiquark, para cada próton um antipróton, para cada elétron um antielétron, que é o positron. E então, para todas as cargas, tem de existir uma carga oposta. E essa foi uma previsão teórica do Dirac. O Dirac, com este tipo de argumentos, disse, tem de haver uma partícula com a carga ao contrário. E mais tarde, as pessoas nos aceleradores começaram a ver uma partícula que estava a rodar para o lado contrário, porque é assim que a gente vê a carga. É colide partículas e depois põe um campo magnético e a partícula, como tem uma carga elétrica, roda com o campo magnético, não é? E aí você vê para que lado está a rodar e diz se a carga é positiva ou negativa. E passados uns anos do Dirac ter dito falta encontrar elétrons com a carga ao contrário, o pessoal encontrou elétrons a rodar para o outro lado. E diz, ok, está aqui o positron, então. É uma partícula, tem o mesmo raio de curvatura do elétron, mas está a rodar para o lado errado. Então tem de ter carga ao contrário. E então foi de facto a previsão. E assim, este poderia ser uma forma da gente argumentar, juntando a relatividade e a física quântica, como bónus ganhamos imediatamente metade do universo. Okay?
Pronto, com mais um curso, o que falta aqui misturar é a relatividade geral. Falámos da relatividade do muito rápido, do muito pequeno. Falta o que acontece se for muito rápido, muito pequeno e muito pesado, que deforma o espaço-tempo e tudo mais. E aí é mais difícil. Isso é algo que temos algumas teorias, mas enquanto que tudo o que eu vos falei é totalmente correto, o que acontece quando misturamos as três não temos a certeza. Temos teorias, mas nunca testamos experimentalmente, porque nunca foi importante estudar buracos negros que andam à velocidade da luz e que são muito pequenos. Nunca foi importante. Nunca foi experimentalmente possível testar. Na realidade, experimentalmente, tem uma circunstância em que sabemos que é muito importante, que é no Big Bang, porque no Big Bang está tudo pequeno, rápido e muito energético. Mas fora o Big Bang e o interior de buracos negros, não temos muitos laboratórios para testar esse regime. Então sabemos pouco sobre o que acontece quando todas as forças estão juntas. O que muitas pessoas acreditam é que existe uma teoria chamada teoria de cordas, que é uma das coisas que eu trabalho, que seria a união de todas as teorias e é uma candidata para uma explicação de todas as forças. Mas isso já não sabemos exatamente se é verdade ou não, se é a teoria que descreve a natureza. Então, para isso temos de continuar a trabalhar. Bom, vamos então acabar por aqui o curso. E quem quiser fazer perguntas, quer fazer umas perguntas antes de acabar? Vamos lá. Mas não tem uma outra aplicação de relatividade em partículas muito pequenas e muito rápidas? Sim. Explica o magnetismo? Ahm, Quando você analisa os efeitos relativistas de partículas muito pequenas? É verdade, sim. A pergunta é se tem aplicações também de partículas muito pequenas e de entender a relatividade para entender melhor o magnetismo. Aí não é usando física quântica, mas é a ideia que o que nós chamamos campo elétrico ou campo magnético vai depender do observador. Porque para quem está parado e tem uma carga elétrica, só tem campo elétrico, não tem campo magnético. Mas, porém, uma corrente gera campo magnético, certo? Então, se eu estiver aqui parado, só vejo campo elétrico. Mas quem está a deslocar, parece que eu estou a mover-me com uma carga elétrica, por isso estou a gerar um campo magnético. Então, se eu entender como as regras mudam quando eu começo a mover-me, consigo criar magnetismo quando eu tinha eletricidade. Uma explicação relativística para os efeitos da elétrica? Então, o eletromagnetismo é uma forma de colocar a eletricidade e o magnetismo juntos e todas as regras da relatividade que a gente viu no início funcionar. Então, para todas as regras da relatividade funcionarem com a eletricidade e o magnetismo juntos, isso diz como é que eles falam um com o outro. Na realidade, historicamente, foi ao contrário. Nós sabíamos as regras do eletromagnetismo, elas diziam que há uma velocidade das ondas elétricas e magnéticas, e essa velocidade é igual para qualquer observador. E então daí seria o começo para o curso que eu falei. E então, claro que então aí explica o magnetismo, porque foi o ponto de partida. A pergunta é se existe uma possibilidade de existir antigravidade. Então a resposta há duas coisas que eu posso dizer. Uma é a gravidade, como a luz é uma partícula, é o fóton, a gravidade também é uma partícula, é o graviton. Ok? Agora estou a perguntar, existe o antigraviton? É como o antifóton. O antifóton é o próprio fóton, porque o fóton tem carga zero. Qual é a partícula que tem menos zero? Ok, menos zero também é zero. Ou seja, com a mesma carga, quando a carga é zero, é o mesmo. Então, partículas sem carga são as próprias antipartículas. Tudo bem. Mas antimatéria pode ser outra coisa. Antimatéria podia ser algo que não é só a carga ao contrário, é a massa ao contrário. Porque em vez de atrair, repeliria. E isso acredita-se que não deve existir antimatéria. Porque se existisse antimatéria, dessa forma, daria para criar viagens no tempo, para o passado e outros paradoxos que nós vimos que não era muito agradável.
É uma ótima pergunta. Porquê que não, será que há metade partículas, metade antipartículas? E a ideia é que não. A ideia é que no início do universo era quase metade, mas tinha um pouquinho mais de partículas, e nós somos o que sobrou. Agora a pergunta é outra coisa diferente, é sobre matéria escura. Matéria escura são partículas que não têm carga. São partículas, são neutras, não só não têm carga, como não interagem com a luz. Mas a gente sabe que existe matéria escura porque olha para as galáxias e vê que elas estão a rodar mais rápido do que o que rodariam se só existissem lá as estrelas. Ou seja, as estrelas dão uma força, dão uma energia, dão um dado movimento circular, mas com matéria escura roda com mais velocidade. Então, na realidade, até com física que vocês estão acostumados do movimento circular, dá para estudar a quantidade de matéria escura que é suposto existir no centro da galáxia e tudo mais. É bem interessante. E na realidade, no primeiro andar, está a haver um workshop agora para professores de ensino médio, em que exatamente com o material do Perimeter, o Lucas está ali atrás, está a organizar, estão a ensinar como explicar matéria escura usando a física que já se sabe do ensino médio. Então talvez os vossos professores, se estiverem no workshop, depois podem falar mais sobre isso. E então, a matéria escura então surgiu como uma hipótese, tem de existir alguma matéria que está ali no meio, porque as galáxias estão a rodar muito depressa. Mas como ela não interage com a luz, a gente olha e só vê as coisas a rodar mais depressa, mas não consegue ver porque ela é escura, é difícil de estudar. Então há muitos experimentos para tentar detectar a matéria escura, porque a esperança é que a matéria escura não gosta de interagir connosco. Ela está a passar por nós a esta altura. Mas ela não gosta, é como neutrinos. Neutrinos também passam por nós e continuam. Ok? Mas, se calhar, eles interagem, mas muito pouco. Então o pessoal tenta fazer túneis de água enormes, com imensa água, a ver se esperam que uma partícula interaja com tanques gigantescos de água. Então estamos a tentar detectar, mas ainda não se conseguiu detectar. Mas se não é escura, não seria só uma tentativa de você salvar um modelo que explica porque as galáxias, o movimento das galáxias, tem um modelo que explica elas. Sim. Segundo esse modelo, já que elas não seguem esse modelo só com a massa das estrelas, teria que ter matéria escura. Sim. Mas e se não tem matéria escura? Esse modelo que descreve a galáxia está errado? Ok, então a pergunta é... Ficar mais requisitos, Sim. Sim. Não, podia ser. Então há pessoas que tentam mudar as leis da gravidade, porque as leis da gravidade do movimento circular diz que prevê a velocidade de rotação. Mas será que a lei será que a teoria do Einstein, quando a distância começa a ficar muito grande, começa a ficar errado? Podia ser. Para distâncias muito grandes, a teoria começava a falhar, tinha de mudar a força de atração e se mudaria. Existem teorias que tentam fazer isso, são o chamado MOND, Modified, qualquer coisa. Então essas teorias de MOND tentam explicar. Então dizem, se a gravidade mudasse assim, isso explicaria a rotação da galáxia. Mas tipicamente, quando faz essa modificação e depois aplica para o sistema solar, daria outras coisas erradas que não funcionam. Então, há tentativas, mas tipicamente muda uma coisa, estraga outra. É muito difícil. Tipicamente em física o que acontece é que atualmente nós conseguimos medir coisas espetacularmente. Tudo funciona quase, é incrível. Tudo que funciona, funciona super bem. Então a gente tenta mudar um pouquinho para explicar alguma coisa, estraga 4 ou 5 que estão a funcionar. Então tem-se de mudar com imenso cuidado. Mas já há pessoas que tentam fazer isso. Como? Porquê é que a teoria das cordas se chama teoria das cordas? A teoria das cordas diz que as partículas não são pontos, mas são pequenas cordas de energia. Por isso vem o nome teoria da corda. O que era preciso, a pergunta é como é que eu posso provar ou não a teoria das cordas? Se a teoria fizer uma previsão, e se essa previsão for observada, seria uma... Ou seja, nós não conseguimos ampliar e ver as cordas.
mas podemos adivinhar algumas consequências se a teoria estiver correta. É como dizer assim, as regras da física quântica dizem como é que a seta de uma partícula roda e tudo mais. Mas a massa do elétron, a teoria quântica não prevê. A massa do elétron é a massa do... Então, o que a teoria quântica é um formalismo. É um framework dentro do qual você diz qual é a massa do elétron, diz qual é a velocidade da luz e a teoria quântica ensina como funciona a natureza. Mas não consegue explicar qual a velocidade da luz, qual a massa do elétron, isso não dá. Teoria de cordas é semelhante. Existem muitos parâmetros por fixar, fixados esses parâmetros, a teoria pode fazer previsões. Mas a teoria é muito geral. Da mesma forma que a teoria quântica dá para explicar imensas coisas, imensos materiais, imensas coisas, isso é uma vantagem, mas uma desvantagem. É tão flexível que dá para prever qualquer coisa. Então, a teoria de cordas, para ser muito honesto, se eu quiser explicar este universo, consigo. Mas é a posteriori, mudando os parâmetros para explicar. Não é muito convincente. Aqui, por exemplo, é um exemplo de uma previsão super forte. Eu digo, tem de existir antipartículas. É super forte. Eu não sei a massa do elétron, mas sei que existe outra partícula. Agora, a teoria de cordas, por exemplo. Se eu disser assim, as partículas são cordas e deslocam-se no espaço-tempo e cada partícula é uma cordazinha. Isso funciona bem para juntar a relatividade restrita que eu falei com a física quântica. Funciona muito bem. Mas quando você vê, automaticamente só funciona se tiver relatividade geral. Se o espaço-tempo for deformado com uma relatividade geral. Mas relatividade geral já estava descoberto quando o pessoal inventou a teoria de cordas. Se não tivesse sido, teoria de cordas teria dito o espaço-tempo vai ser deformado e existe relatividade geral. Ou seja, mas isto não é uma previsão, porque o pessoal já tinha descoberto relatividade geral antes. Mas eu podia começar sem relatividade geral, só a tentar juntar a física quântica e a relatividade restrita. E para a teoria de cordas funcionar, ela diz que o espaço-tempo tem de ser curvo. O espaço-tempo tem de se curvar com corpos e tudo. Aí seria uma previsão brutal. Ok, mas não é. É uma previsão após saber o resultado. Ok, não conta. Teoria de cordas também gosta de supersimetria. Não é uma previsão, mas funciona muito melhor quando existe supersimetria. Supersimetria diz que para cada partícula que é um bóson, como o fóton, existe uma partícula que é um elétron, que é como um fermion, que é como um elétron. Essa simetria ainda não foi observada. Se for observada no LHC, quando for ligado no próximo ano, não seria uma prova de teoria de cordas, mas seria algo que teoria de cordas funciona muito melhor quando tem supersimetria. Acho que seria uma indicação forte de teoria de cordas. Sim. Portanto, há duas respostas possíveis. Uma é que pode haver 10 dimensões ou 11 e a maioria as dimensões grandes. Okay? Isso seria o mesmo que quando temos um fio. Um fio de longe parece só uma dimensão. Mas a gente, quando vai e olha de perto, vê que é um cilindro e vê que tem lá outra dimensão, mas está enrolada. Então podia ser igual. O nosso espaço-tempo podia ter 3 dimensões e as outras 6 estão enroladas. E não dá para ver, só de perto é que dá para ver. Isso seria uma explicação. A outra possibilidade é que também pode haver teorias de cordas que funcionam bem logo em 4 dimensões. Mas essas matematicamente são mais difíceis e a nossa matemática não as consegue estudar. Portanto, tem um fator um pouco humano. As teorias que são mais fáceis matematicamente só funcionam em 10 e 11 dimensões. As que são mais difíceis, como são difíceis, não conseguimos estudar. Então, talvez tenha a teoria de cordas em 4 dimensões, que funcione bem. Estou terminando, só ouvindo as últimas perguntas.
Mas lá em baixo, para tirar uma foto, é? Tá bom, só para ir dizer olá e ver o... Acho que aqui tem espaço lá em baixo, vai formar um buraco se todo mundo for para lá. Tá bom, então vamos lá, mais perguntas, mas sou bom rápido, que já estou em perguntas faz algum tempo. Ok, os professores vêm aqui dizer oi, todos que estão lá em baixo. Mais perguntas então. Deixem de desligar o ar para se ouvir melhor. Portanto, a pergunta é quais seriam essas dimensões? O que eu estava a dizer há pouco é, se eu tiver uma linha, mas se eu ampliar, não é? Na realidade é um cilindro. Se tiver um fio, na realidade é um cilindro. O que é que significa isso? Significa que quando eu ando para a frente, quando eu pensava antes que só podia andar para a frente e para trás, na realidade também posso andar na outra direção. Ok? Agora o que podia acontecer é que podia haver aqui 3 dimensões e podia ter algumas dimensões que estão enroladas. Eu penso que não me desloco nelas, mas na realidade eu posso ocupar também essas dimensões. Okay? E isso porquê que podia ser útil? Podia ser útil, por exemplo, até pode ser interessante ter essas dimensões. Porque eu posso imaginar como funciona, por exemplo, um átomo de hidrogênio. Um átomo de hidrogênio, o que é? Tem um núcleo e depois tem várias funções de onda possíveis. Posso ter o estado fundamental. Qual é o estado fundamental da função de onda do átomo de hidrogênio? Vocês já viram alguma vez? Assim a figura? Como é que é? É um círculo. É igual em todas as direções. A probabilidade do elétron está muito bem distribuído. É igual a probabilidade de eu encontrar em todas as direções. E o primeiro estado excitado do átomo de hidrogênio? Alguém se lembra como é? Tem 2 nós. É mais provável, já tem 2 nós. Já começa a ser mais provável encontrar e já fica com mais energia. Então aqui podia ser igual. Eu podia ter uma partícula e eu penso que ela é um pontinho. Mas na realidade ela não precisa de ser um pontinho. Pode ser uma função de onda que está aqui à volta, como no átomo de hidrogênio, estado fundamental. Em que é igual a encontrar a partícula aqui, é igual em todo lado. Ok? Isto significa uma função de onda. Tem aqui a função de onda, a função. É a probabilidade de encontrar a partícula aqui à volta, como no átomo de hidrogênio. Onde está o elétron à volta? Está igualmente espalhado a toda a volta. E de longe, essa partícula é o estado fundamental, tem a energia mais pequena. Então, quando eu vejo de longe, como energia é igual a massa, esta partícula tem uma massa m1. Mas agora podia imaginar outra partícula aqui, que tem massa m2, e eu penso, isto é outra partícula totalmente diferente. Não, talvez seja a mesma partícula, que está aqui mais à frente no cilindro, mas agora o estado já não é igual, já tem 2 nodos, já está mais localizado aqui e aqui. Já é o primeiro estado excitado aqui para a função de onda nesta dimensão extra. Então aqui seria o estado fundamental e aqui seria o primeiro estado excitado. E depois o segundo, terceiro, quarto, quinto. Então o que significaria? Significa que tinha M1, M2, M3, várias partículas. Seriam a mesma coisa e essas dimensões extra estariam a dar várias possíveis massas. Então se a gente começar a criar cada vez mais energia no LHC, no colisor de partículas, e se começarmos a criar novas partículas, essas novas partículas podem ser um sinal de dimensões extra. Da mesma forma que no átomo de hidrogênio as energias estão previstas, se existissem dimensões extra, a relação entre o M1, M2, M3, M4 seriam previstas. Eu podia adivinhar qual é a posição dessas massas. E se começasse a obter massas que estão de acordo com essa previsão, eu diria, puxa, isto parece ser uma dimensão extra. E isso seria uma descoberta, por exemplo, como se uma maneira de descobrir dimensões extras se existissem num colisor. Seria descobrindo massas que estão de acordo com a previsão da física quântica.
A função de onda se pensar que a pergunta só faz sentido se tiver um experimento, a probabilidade é o significado físico da função de onda. Porque não consegue medir a função de onda. Então, qual é o significado da função? Primeiro, deixem-me só dizer uma coisa. A função de onda é igual a seta. A seta que eu falei é a função de onda. Então, quando eu tenho setas em várias possibilidades, significa que a função de onda neste ponto tem um valor, neste ponto tem outro valor, neste ponto tem outro valor. Ok? Então significa uma função que é não zero em vários valores. Como aqui, a função ser assim deslocalizada significa que cada ponto tem uma seta e as setas têm todas o mesmo tamanho aqui à volta. Na linguagem das setas é isso que significa. A seta do elétron tem o mesmo tamanho a toda a volta. E o tamanho da seta ao quadrado é a probabilidade de ele estar aqui. Enquanto que aqui a seta do elétron está aqui e aqui a seta está muito pequena aqui nesta parte aqui. E aqui a seta está grande de novo. Ok? Agora, quando eu vou fazer a medição, ou meço a partícula ou não. Por isso só me importa a função de onda ao quadrado. Mas na evolução, importa o sentido da seta. Na evolução era muito importante, porque eu podia as setas cancelar, adicionar e tudo mais. Então, a função de onda tem significado no sentido em que é com a função de onda que eu estudo a evolução. Eu adiciono as setas, multiplico as setas, e isso é a função de onda a evoluir. No fim do experimento, quando eu meço, a função de onda não tem significado. A única coisa que tem significado é o valor absoluto ao quadrado. Então é isso. Mais perguntas? Vamos ligar o ar de novo. Por que exatamente 11 dimensões? A pergunta é, porquê é que a teoria de cordas gosta de 11 dimensões? Ok. Na realidade, a primeira teoria de cordas gostava de 26. Okay? A primeira teoria de cordas gostava de 26 dimensões. E o que é que significa gostava de 26? Significa assim. Quando eu peguei na matriz de rotação e multipliquei duas matrizes de rotação, o que é que eu obtive? Obtive a matriz de rotação com o ângulo total. Ok? E eu agora podia pensar, em vez de rodar, vou fazer... O que é rodar? Rodar é eu pego e rodo. E posso fazer outras transformações. Não é? Posso fazer, por exemplo, uma translação. Posso pegar no objeto e transladar, em vez de rodar. Ok? Ora, em relatividade, há mais uma transformação, que é o que se chama um boost, que é acelerar. Ok? Nós, em vez de rodar, rodar é misturar o x com o y. Acelerar é misturar o x com o tempo. Ok? Então, algo que antes estava sempre no mesmo espaço e o tempo a passar, se eu rodar, o equivalente de rodar é começar a acelerar. Começo a misturar o espaço e o tempo. Tudo bem? Isto é a primeira coisa. Agora o que é que acontece? Eu posso imaginar fazer um boost, que é acelerar, e depois rodar, e depois fazer outro boost, depois rodar de novo. E cada operação destas vai ser uma matriz. Cada transformação é uma matriz. Ok? E em teoria de cordas conseguimos escrever estas matrizes. Ok? E depois multiplicamos. E queremos ver, será que o ângulo, quando eu multiplico duas funciona? Dá o ângulo, mais o ângulo, dá o ângulo total? Se der, está ótimo. Ok? E o pessoal fez a conta. Não apenas com rotação, mas com todas as transformações possíveis da relatividade restrita. Tem de fazer uma matriz maior. Não é só rotação de dois vetores, mas é uma matriz que pode fazer várias coisas. Pode transladar, rodar, fazer boosts. São as transformações da relatividade. E quando fizemos isso, o que é que víamos? Multiplicamos duas matrizes, escrevemos o resultado que queremos, que é o ângulo total, o equivalente do ângulo total, e subtraímos os dois lados da equação. Ok? Tinha de dar zero, tem de dar igual. Mas em vez de dar zero, quando fazia a conta em relatividade, a conta, em vez de dar zero, portanto, escreveu uma rotação vezes uma rotação menos a rotação total,
Quando o pessoal fez a conta em teoria de cordas, o que deu foi D menos 26 vezes uma expressão complicada, lixo. E o pessoal olhou e disse, puf, não está a fazer sentido. É tipo, rodo por um ângulo θ, rodo por um ângulo θ', devia dar um ângulo θ mais θ'. E em vez de dar, dava, certo? Mais uma porcaria que estava aqui ao lado que eu não quero. Então qual é a solução? É dizer, ok, D é igual a 26, e então isto dá 0. Ok? Então o pessoal diz, ok, isto é igual a 0 se estiver em 26 dimensões. Então tá bom, ok. Estamos em 26 dimensões e funciona direitinho tudo. Ok? O problema é que faltam 22, que a gente só vê 4, né? Só vê o tempo e mais 3. Então diz que estão enroladas. Estão enroladas, está fechado e ninguém vê. Ok. Ok? Depois, mais tarde, o pessoal voltou a fazer a conta quando colocou não apenas bósons na teoria, mas bósons e fermions. E fermiões e bosões. Aí a conta fica mais difícil. Tem de trabalhar com fermiões também, fez a conta de novo, trabalhou. E quando fez a conta, passado uns anos, em que já tinha bosons e fermions, em vez de ter isto aqui, apareceu aqui D menos 10 vezes lixo. Estava melhor, mas continuava a não dar 0. Então o pessoal diz, ok, então D é igual a 10. Pronto, e agora já dá 0 de novo. Ok? Agora, a pergunta é, será que dá para mudar um pouquinho a teoria para aparecer aqui D menos 4? E aí está ótimo. Aí pronto, põe D igual a 4 e estamos bem. E não é preciso enrolar dimensões, nem nada. Mas ainda ninguém conseguiu descobrir uma teoria que funcione direitinho e que, quando eu faço estas matrizes de rotação, que tudo rode. Então, a própria consistência matemática, quando eu digo que quando eu faço duas transformações tem de dar a transformação total, só funciona quando o número de dimensões é 26 se fizer só bosons, ou 10 se fizer bosons e fermions. O que é que eu sei? Isto é uma matriz, matriz menos matriz, para fazer sentido tem de ser uma matriz. Então, é uma matriz com cossenos e senos, e é só uma matriz complicada, com muitos cossenos e muitos senos. Tempo. Quarto é o tempo e 3. A pergunta é, qual é a prova que existe o graviton? Bom, quando nós dizemos que existe um graviton, estudamos as previsões dessa hipótese. Uma previsão é a relatividade geral, com a gravidade, com todo o comportamento. Então, nós já observamos o graviton indiretamente, da mesma forma que observamos o fóton só por estudar eletromagnetismo. Mas um fóton individual a gente consegue medir experimentalmente, com uma boa câmara. Um graviton individual nunca ninguém conseguiu ver. Então nunca vimos um graviton experimentalmente. Okay? Mas tudo o que vimos até agora é partículas. Se o graviton for partícula, explica toda a relatividade. Por isso é natural achar que o graviton é partícula, mas talvez não. Se calhar não existe graviton e o espaço-tempo é uma onda e nunca vimos experimentalmente. Mais? Sim, é uma boa pergunta, sim. Mas a energia... é verdade, e parece que sim. Mas então você podia já ter queixado antes, porque eu disse que a partícula vai direto, ou então vai curvo, e quando vai curvo a velocidade é diferente de direto. Então já não tinha a mesma energia. Então a regra de facto é que para estudar todas estas trajetórias, não estudamos trajetórias que não conservam energia. Mais perguntas?
tenham vergonha. Agora chegam os professores, silêncio. Nada? Bom, se não tem mais perguntas, acabou o curso então. Boa sorte e vejam, venham ao curso de Ondas então, que começa na próxima semana, inscrevam-se. E quem não fez o curso de relatividade pode fazer no próximo ano. E boa sorte com tudo. Acabou. Tchau.